Perguntei ao meu namorado se eu poderia ir à academia sozinha, e ele me acusou de procurar atenção masculina, mas nossa briga revelou que ele estava magoado porque me ouviu dizendo algo aos meus amigos. Tenho 26 anos e estou em um relacionamento sério com meu namorado de 27, há quase 5 anos. Nós nos conhecemos por meio de amigos em comum, em uma festa, em 2020, pouco antes da pandemia. Começamos a namorar e acabamos ficando em quarentena juntos, o que acelerou nosso relacionamento. Temos um relacionamento muito bom e misturamos nossas vidas muito bem até agora. Estamos morando juntos há cerca de 1 ano e meio, em um apartamento decente em Tobico. É um lugar de 3 quartos, em um prédio mais novo, com comodidades como estacionamento subterrâneo e uma pequena academia compartilhada que ninguém realmente usa, porque o equipamento está sempre quebrado. Eu trabalho em casa, em tempo integral, como coordenadora de marketing para uma empresa de comércio eletrônico, e ele trabalha de forma híbrida, como especialista em saúde e segurança para uma construtora. Ele geralmente só precisa ir trabalhar pessoalmente 3 vezes por semana, o que significa que ele fica muito em casa comigo. O apartamento, às vezes, parece pequeno quando nós dois estamos trabalhando. Em casa, minha mesa fica no segundo quarto, enquanto ele toma conta da mesa de jantar. Às vezes, eu consigo ouvir suas ligações através da parede, o que pode ser uma distração quando estou tentando me concentrar no meu próprio trabalho. Investi em bons fones de ouvido com cancelamento de ruído, mas ainda há algo sobre saber que outra pessoa está do outro lado da parede. Temos grupos de amigos separados e eu consigo ter minhas noites de garotas, mas somos todas adultas e temos uma agenda bem ocupada, então isso acaba sendo só uma vez por mês ou algo assim. Minhas amigas mais próximas são Jen e Sara, que eu conheço desde a faculdade. Jen trabalha como enfermeira, então sua agenda é bem agitada, e Sara tem 2 filhos menores de 5, então tirá-la de casa é como planejar uma operação militar. Mesmo assim, eu moro bem perto de muitas das minhas amigas, então acabo indo para casa no fim da noite. Não é como se eu fosse ficar em outro lugar. Da última vez que eu saí com as garotas, nós apenas jantamos e bebemos em um restaurante local, nada demais, passamos a maior parte do tempo falando sobre os filhos de Sara e os desastres amorosos da Jen. Eu estava em casa às 23 horas e a encontrei dormindo no sofá, com a Netflix ainda tocando. Os amigos do meu namorado são, principalmente, caras que ele conhece da faculdade e do trabalho. Tem o Mike, que ele conhece desde o ensino médio, e alguns caras do seu trabalho atual. Às vezes, eles se encontram para assistir esportes ou jogar videogame. Eles foram a um jogo do Leafs no mês passado e voltaram bem bêbados, que ele estava cambaleando pelo apartamento, tentando me contar sobre o jogo, enquanto arrastava as palavras. Eu não me importei, embora seja bom para ele ter seu próprio tempo social, eu o fiz beber água e tomar um pouco de Advil antes de dormir, e ele acordou na manhã seguinte gemendo sobre sua dor de cabeça. Eu apenas ri e fiz um café da manhã gorduroso para ele. Agora, aqui está o problema. No começo do ano, meu namorado e eu fizemos uma resolução de ano novo para começar a ir à academia com mais frequência. Super constrangedor, eu sei, que nós dois ganhamos algum peso durante o isolamento e nunca realmente o perdemos. Além disso, eu tenho me sentido mais lenta ultimamente e ele tem reclamado de dores nas costas por ficar sentado em sua mesa o dia todo. Nós nos inscrevemos na academia perto do nosso apartamento, é um pouco caro, $80 cada por mês, mas, como é um bom equipamento e tem aulas, tornou-se um ótimo complemento para nossa rotina. Íamos juntos logo depois que ele terminava o trabalho, por volta das 18 horas, e eu passava cerca de 1h30 lá. Funcionou bem com nossa agenda, pois posso terminar meu trabalho quando quiser. No primeiro mês, nós dois estávamos realmente motivados. Íamos à academia 3 a 4 vezes por semana, voltávamos para casa e fazíamos um jantar saudável, nos sentíamos bem conosco mesmos. Comecei a notar pequenas mudanças no meu corpo, minhas roupas serviam um pouco melhor, eu tinha mais energia e não ficava sem fôlego ao subir as escadas para o nosso apartamento. Ele também estava vendo resultados, especialmente em seus braços e ombros, o que eu definitivamente apreciei. Há 2 semanas, ele pegou um resfriado muito forte, ficou com saudades de casa por alguns dias e não conseguiu ir à academia. Começou com dor de garganta, depois ficou todo entupido e tossiu a noite toda. O teste deu negativo para a Covid, mas qualquer vírus que ele tivesse realmente o deixou inconsciente. Fiz sopa e chá para ele, peguei alguns remédios para resfriado, as coisas de sempre. Ele estava muito infeliz e passava a maior parte do tempo na cama, assistindo a programas em seu laptop.
Tentei trabalhar na sala de estar para dar espaço a ele, mas nosso apartamento não é tão grande, então eu ainda conseguia ouvi-lo tossindo e assoando o nariz do outro cômodo. Eu ainda queria continuar com nossa rotina na academia, então fui sozinha e percebi como era bom ter algumas horas só para mim. Fui às 16 horas, em vez de esperar até às 18 horas. A academia estava muito menos lotada, não havia filas para as máquinas, e eu podia realmente me ouvir pensando. Eu gosto de não ter que trabalhar em torno da sua agenda de trabalho. Eu gosto de poder ir sozinha e pegar um café no caminho, ouvir Megan, o Garanhão, alto no carro. Há algo libertador em ouvir música alta, que seu parceiro não gosta particularmente. Eu não posso te dizer o quão revigorante foi apenas cantar junto com Savage a plenos pulmões, sem que ele me desse o olhar que ele faz quando não está impressionado com minhas escolhas musicais. Eu gosto de poder assistir a uma aula de yoga e tenho debatido fazer uma aula de pilates aqui ou ali. A instrutora de yoga era uma mulher mais velha que tinha uma energia incrível e realmente dedicou um tempo para ajustar as poses de todos. Eu me senti mais relaxada depois daquela hora do que em meses. Meu namorado gosta principalmente de se concentrar em cardio e algum treinamento com pesos. Ele passa a maior parte do tempo na esteira ou com os pesos livres e, às vezes, usa máquina de remo. Eu perguntei a ele se estaria interessado em fazer uma aula, e ele disse que era uma perda de tempo. Disse, porque eu pagaria para alguém me dizer alongar, quando eu posso simplesmente correr na esteira e realmente queimar calorias? Eu deixei para lá, porque cada um tem suas preferências, mas sempre tive curiosidade em experimentar diferentes aulas de ginástica. A academia oferece de tudo e eu quero experimentar para descobrir o que mais gosto. Eu não percebi quanto tempo passávamos juntos até que realmente tive um momento para pensar, que me ocorreu quando eu estava dirigindo para a casa da academia sozinha, apenas aproveitando o silêncio, além de ele ir trabalhar e sair com seus amigos. Passamos cada momento da vida juntos, tomamos café da manhã juntos todas as manhãs, é a mesma rotina. Eu faço café enquanto ele faz torradas ou cereais, ele gosta de seu café preto, enquanto eu adiciono leite de aveia e um pouco de mel ao meu. Sentamos no balcão da cozinha, rolando em nossos telefones, antes de começar a trabalhar. Às vezes, conversamos sobre o que planejamos para o dia, mas geralmente é apenas um silêncio confortável enquanto nós dois acordamos. Almoçamos juntos quando ele está em casa, geralmente sobras do jantar ou sanduíches. Às vezes, assistimos a um episódio de qualquer programa enquanto comemos compulsivamente. Se estiver bom lá fora, podemos sentar na nossa pequena varanda, que mal é grande o suficiente para 2 cadeiras e uma mesa minúscula. Ele está sempre perguntando o que eu vou comer, mesmo havendo sobras na geladeira. Ele pode escolher, jantamos juntos. Eu cozinho na maioria das noites, já que estou em casa de qualquer maneira, eu fiquei muito boa em planejar refeições e experimentar novas receitas. Ele aprecia a comida, mas raramente se oferece para cozinhar, que ele mesmo, quando faz, geralmente é macarrão com molho de jarra ou algo simples. Ele ajuda com a louça às vezes, mas eu acabo fazendo a maior parte da limpeza da cozinha. Eu não me importo de cozinhar, que eu realmente gosto, mas às vezes eu queria que ele tomasse a iniciativa com mais frequência. Assistimos a filmes e TV juntos, e atualmente, estamos assistindo algumas séries de ficção científica que ele escolheu. Antes disso, era um documentário policial que eu queria assistir. Nós nos comprometemos com o entretenimento, mas estamos sempre assistindo juntos. Nossa rotina noturna é bem definida: jantar, TV, talvez um pouco de rolagem no nosso telefone, e, então, cama. Nos fins de semana, podemos assistir a um filme ou 2. Também passamos a maioria dos fins de semana juntos, seja fazendo tarefas no apartamento, visitando seus pais, que moram perto, a 1 hora de distância, ou apenas relaxando. Lá às vezes, nos encontramos com amigos para jantar ou beber, mas quase sempre é como um casal. A última vez que me lembro de passar um fim de semana completamente separados foi quando ele foi pescar com o pai e o irmão, há cerca de 6 meses. Adoro passar tempo com ele e adoro estar perto dele. Nada disso é um problema para mim, mas não consigo me lembrar da última vez que peidei e ele não estava lá para fazer uma piada sobre isso. Isso parece bobo, mas é verdade. Estamos constantemente no espaço um do outro, não consigo nem me lembrar da última vez que fiquei com o apartamento completamente só para mim, por mais de algumas horas. Mesmo quando ele vai trabalhar, ele chega em casa às 17h30, e quando ele sai com os amigos, geralmente é só para um jogo ou algumas cervejas, não o dia todo. Depois de perceber isso,
falei com meu namorado e perguntei se ele ficaria bem se eu começasse a ir à academia sozinha. Estávamos jantando na hora, ele não entendeu muito bem e levou isso como uma ofensa. Seu garfo parou no meio do caminho até a boca, e ele tinha um olhar confuso no rosto, como se eu tivesse acabado de falar em uma língua estrangeira. Ele perguntou se eu não gostava de malhar com ele. Eu respondi que, embora gostasse de malhar com ele, também gostava de malhar sozinha e poder fazer aulas que ele não necessariamente gostaria. Expliquei que tive uma experiência muito boa com a aula de yoga e que queria experimentar outras aulas que eram oferecidas à tarde. Ele disse que, se fosse uma questão de tempo, sacrificaria seu horário de almoço e iria comigo ao meio-dia, se fosse o que eu preferisse. Ele até se ofereceu para reorganizar suas ligações de trabalho para acomodar um horário mais cedo na academia. Achei isso fofo, mas também meio que não entendi o ponto. Não era sobre o tempo, era sobre ter espaço para mim. Eu retruquei e disse isso, não era sobre ele, eu só queria um tempo feminino e um espaço muito necessário. Foi quando sua expressão mudou, ele largou o garfo e se recostou na cadeira, todo o seu comportamento mudou, e eu pude ver as engrenagens girando em sua cabeça. Ele então começou a me acusar de querer ir à academia por um motivo específico, insinuando que eu estava indo lá para chamar a atenção masculina, então, qual é o nome dele? Ele perguntou, tentando fazer parecer uma piada, mas com um tom de voz áspero. Eu percebi que ele estava falando meio sério, o que era irritante e doloroso. Claro que me senti insultada e disse a ele que não era o caso e que eu só precisava de uma coisa por semana que fosse só para mim. Eu disse que ele pode ir trabalhar e ver outras pessoas enquanto eu estou em casa o dia todo. Terminamos o jantar em um silêncio desconfortável, nós dois, empurrando o macarrão em nossos pratos mais do que comendo. Ele deixou passar por cerca de um dia, mas começou a fazer comentários de vez em quando sobre meu comportamento estranho quando eu estava me preparando para ir à academia sozinha. Ele perguntou, usando suas leggings novas hoje, em um tom que sugeriu algo mais. Outra vez, ele notou que eu estava passando rímel antes de sair e disse que deve ser um treino muito intenso se você precisa de maquiagem para isso esta semana. Enquanto eu estava me preparando para a academia, eu coloquei um conjunto de ginástica muito fofo, e eu não vou mentir que era lisonjeiro em áreas curvas. Era um conjunto combinando que eu tinha encomendado online há um mês, mas ainda não tinha usado. As leggings eram de cintura alta e realmente ficavam levantadas durante os treinos, e o sutiã esportivo dava suporte suficiente sem me esmagar. Ele começou com sua besteira de novo e fez comentários rudes, dizendo que a única razão pela qual eu queria ir à academia era para que eu pudesse ser examinada sem que ele fosse um impedimento para outros caras olhando para mim. Você nunca usou esse tipo de coisa quando íamos juntos, ele disse de repente. Você precisa ficar ainda mais bonita para seus treinos solo. Seu tom era acusatório, e seus braços estavam cruzados sobre o peito. Este foi o terceiro ou quarto comentário como esse que ele fez, e eu estava ficando realmente cansada disso. Eu correspondi à sua energia e disse a ele que, talvez, se ele não estivesse constantemente respirando meu ar, eu não me sentiria sufocada na minha própria casa. Sim, eu sei que foi maldoso, mas, honestamente, ele estava me desgastando. Peguei minha bolsa de ginástica e fui embora, sem me despedir, batendo a porta um pouco mais forte do que o necessário na saída. Sentei no meu carro por um minuto, respirando fundo para me acalmar, antes de dirigir para a academia. O treino foi bom, fiz uma aula de spinning e me esforcei mais do que o normal, provavelmente resolvendo um pouco da minha frustração, mas, o tempo todo, seus comentários ecoavam na minha cabeça, dizendo que deveria ter sido uma experiência agradável. Quando voltei da academia, ele estava jogando videogame com seus fones de ouvido e mal me reconheceu, acenei enquanto passava, mas ele apenas assentiu levemente, sem tirar os olhos da tela. Desde que fiz esse comentário, ele tem sido muito curto comigo, respondendo às minhas perguntas com respostas monossilábicas ou apenas me dizendo que não estava com vontade de conversar. Perguntei o que ele queria para o jantar, e ele apenas deu de ombros, disse tanto faz. Perguntei se ele queria assistir ao próximo episódio do nosso programa, e ele disse que estava muito cansado. Na manhã seguinte, ele estava no telefone o tempo todo, sem participar do nosso bate-papo matinal de costume. Eu entendo isso. Ouvi os sentimentos dele e pedi desculpas pelo que disse, e ele me deu de ombros. Está tudo bem, ele disse, e voltou a rolar a tela do telefone. Mas, claramente, não estava tudo bem, pois ele continuou a me dar um ombro frio. Ele foi trabalhar no dia seguinte sem seu beijo de despedida habitual, apenas um murmurado até mais enquanto saía pela porta.
A questão é que não acho irracional querer um tempo para mim antes de nos mudarmos juntos. Obviamente, tínhamos nossas vidas e espaços separados. Eu tinha meu próprio apartamento e ele tinha o dele. Passávamos a maioria dos fins de semana juntos e, talvez, 1 ou 2 noites durante a semana, mas também tínhamos um tempo separados. Agora, parece que nos fundimos em uma pessoa, e estou começando a sentir falta da minha independência. Não é que eu não queira ficar com ele, que eu o amo e vejo um futuro com ele, mas também acho saudável manter alguma individualidade em um relacionamento. Ir à academia sozinha parecia um pequeno passo para recuperar um pouco da minha própria identidade. Então, eu sou a idiota por querer ir à academia sozinha? Se alguém tiver algum conselho sobre como posso explicar a ele por que isso é importante para mim, me avise. Não quero que isso se torne um problema maior do que o necessário. Como faço para fazê-lo entender que querer um tempo sozinha não significa que quero ficar com ele postado em um descartável? Meu namorado conhece minha relíquia, estou no LinkedIn de todos os subs de drama, KD Under the Sun, um comentário relevante. Veja, dessa forma, na mente dele, tudo entre vocês dois é perfeito. Ele adora passar cada segundo com você e não vê você sendo sufocada. Você não está errada em querer um tempo sozinha. Agora, veja da perspectiva dele. Ele vai no Reddit e posta que sua vida perfeita com sua namorada perfeita está em perigo, porque, desde que ela começou a ir à academia, ela agora quer ir sozinha por um longo tempo. Certamente, algum cara deve ter chamado a atenção dela e ela está interessada nele. 90% das respostas serão que ele provavelmente está certo e que você o trairá em breve, se ainda não fez. Todo mundo que lê isso sabe que é verdade. Fale com ele, tranquilize-o. Eu não posso te dizer como fazer isso, mas faça o seu melhor, deixe ele saber quão importante ele é para você. Atualização: eu só quero agradecer a todos que responderam minha postagem, que ela recebeu muito mais atenção do que eu esperava, e fiquei sobrecarregada. Tentei responder algumas perguntas na semana passada, mas havia muita coisa. Eu também só queria esclarecer que meu homem não é controlador, nenhum de nós está traindo, e ele não é abusivo de forma alguma. Alguns de vocês estavam fazendo suposições absurdas nos comentários, e eu quero deixar isso claro: estamos juntos há 5 anos. Uma discussão não define todo o nosso relacionamento. Alguns de vocês estavam perguntando sobre nossa história. Como mencionei, nos conhecemos um pouco antes da pandemia, nosso relacionamento ficou sério rapidamente porque acabamos ficando em quarentena juntos na casa dele. Quando o bloqueio começou, o que era para ser uma estadia de fim de semana se transformou em 3 meses. Foi um pouco de prova de fogo, mas fizemos funcionar. Depois disso, fizemos longa distância por cerca de 6 meses enquanto eu estava hospedada com meus pais, em outra cidade. Uma vez que as coisas abriram mais, eu me mudei de volta para a cidade e consegui meu próprio lugar, e, então, cerca de 1 ano e meio atrás, decidimos morar juntos. Ok, agora, para a atualização. Depois de uma semana de nós fingindo que a situação passou, não foi resolvida, eu não tinha certeza do que mais fazer. Estávamos agindo normalmente na superfície, ainda fazendo refeições juntos, assistindo TV, dormindo na mesma cama, mas havia uma tensão subjacente que nenhum de nós estava abordando. Quando mencionei ir à academia, ele apenas assentiu sem dizer nada quando chegou em casa do trabalho. Ele não me contou sobre seu dia como costuma fazer. Havia uma educação estranha entre nós, como colegas de quarto que não se conhecem bem, em vez de parceiros de 5 anos. Segui todos os seus conselhos e queria conversar sobre isso com mais maturidade. Então, pensando que era apenas uma questão de espaço e má comunicação, pedi ao meu namorado para falar sobre isso seriamente. Esperei até depois do jantar, em uma noite de semana, quando geralmente apenas relaxamos no sofá, desliguei a TV e sentei-me de frente para ele. Ele pareceu surpreso, mas largou o telefone e me deu sua atenção. Logicamente, se eu precisava de espaço, talvez ele estivesse se sentindo da mesma maneira. Expus meus sentimentos novamente, mencionei tudo o que disse no último post, disse a ele que entendo totalmente, que deve ter sido chocante para mim de repente não querer seguir em frente com nossa resolução de ano novo. Eu apontei que passamos quase todo o nosso tempo juntos e, embora eu ame a companhia dele, às vezes preciso fazer as coisas sozinha. Mencionei como eu costumava ter hobbies antes de morarmos juntos e como sentia falta de ter atividades que fossem só para mim. Eu ofereci um acordo: nós dividirmos o tempo na academia, ainda vamos juntos, mas também fazemos nossas próprias coisas. Eu vou para minhas aulas sozinha quando elas aparecem,
mas também vou para as máquinas e outras coisas com ele. Eu pensei que essa era uma solução justa, nós ainda teríamos nosso tempo na academia juntos, mas eu também teria algum espaço. Talvez pudéssemos ir juntos nos fins de semana e eu poderia ir sozinha durante a semana. Eu assegurei que eu só tinha olhos para ele e me ofereci para guardar meus conjuntos mais bonitos para quando formos juntos. Eu até mostrei a ele minha programação para as aulas de yoga nas quais eu estava interessada, para provar que não havia nada suspeito sobre meu horário, a maioria delas era no meio da tarde, quando a academia está menos lotada, não é a hora que as pessoas costumam ir para socializar ou conhecer outras pessoas. Ele pareceu irritado que eu trouxe isso à tona novamente. Disse que ele superou isso e apenas fizesse o que eu quisesse fazer. Ele estava fazendo aquela coisa em que finge que não há nada errado, mas sua linguagem corporal dizia o contrário. Ele estava sentado rigidamente, braços cruzados, mal fazendo contato visual, e ficava olhando para o telefone como se esperasse uma interrupção. É claro que eu não aceitei isso, queria uma resolução com a qual ambos ficássemos felizes. Eu pressionei por sua opinião verdadeira e, nossa, não era sobre a academia, que então, eu realmente fui a babaca também. Em novembro passado, eu organizei uma noite de garotas em nosso apartamento, apenas duas das minhas amigas próximas, Jen e Sarah. Pedimos pizza, abrimos um pouco de vinho e passamos a noite conversando. Sarah trouxe fotos das fantasias de Halloween dos seus filhos, e Jen estava nos contando sobre o encontro desastroso em que ela esteve no fim de semana anterior. Meu namorado estava em casa, mas saiu da área e foi relaxar em nosso quarto depois do jantar. Ele disse que queria nos dar um tempo de garotas e desapareceu para assistir algo em seu laptop com fones de ouvido. Resumindo a história, ele ouviu uma conversa em que eu disse que gostaria que tivéssemos mais romance em nosso relacionamento. Para contextualizar, assisto a muitos dramas coreanos e disse que gostaria de ser levada embora e desejada, como um período de paz ruim. Meus amigos estavam rindo, dizendo que seus namorados também não eram românticos. Jen estava me provocando sobre minha obsessão pelo drama KD, e Sarah estava dizendo que seu marido não tinha feito nada romântico desde que seu segundo filho nasceu. Era apenas uma conversa típica de garotas comparando nossos relacionamentos a padrões irrealistas na mídia. A parte do drama KD era uma piada, mas havia verdade no meu desejo por mais noções românticas, compreensivelmente, ele levou isso a sério. Eu não tinha ideia de que ele nos ouviu conversando, que ele deve ter saído para pegar algo na cozinha e nos ouvido pelo corredor. Eu me senti um pouco culpada agora, sabendo que ele tinha me ouvido reclamar dele para minhas amigas, mesmo que fosse relativamente leve. Eu tentei explicar o que eu quis dizer, nós quase não saímos mais em encontros, eu sentia que estávamos sempre de pijamas, perto um do outro. Costumávamos fazer um esforço para nos vestir, jantar em bons restaurantes, planejar passeios de um dia para cidades próximas, surpreender um ao outro com pequenos presentes, mas, ultimamente, nós caímos em uma rotina de comida para viagem e Netflix. Até mesmo nossos momentos íntimos parecem programados, sempre depois do jantar ou antes de um show, nunca espontâneos. Eu senti que éramos muito jovens para isso, nós estávamos na casa dos 20 anos, não na casa dos 50 anos. Eu esperava grandes gestos como nos dramas, apenas mais esforço do que estávamos colocando atualmente. Em sua perspectiva, era o completo oposto. Ele disse que sente, eu não aprecio a maneira como ele cuida de mim. Mencionou o fato de que fez sacrifícios para se mudar por mim, que paga a maioria das contas, que está procurando novos empregos, tudo porque eu sugeri que ele sempre pega minhas comidas favoritas para a viagem sem perguntar nada mais. Coisas pessoais sobre sua família, não me sinto confortável em compartilhar. Sua voz estava ficando mais alta enquanto ele listava essas coisas, e eu podia dizer que ele estava reprimindo isso por um tempo. Eu sei que alguns de vocês ficarão curiosos sobre os sacrifícios que ele está mencionando. Foi a mudança de seu antigo apartamento de 1 quarto para o nosso atual de 3 quartos, não havia espaço suficiente em sua antiga casa para nós dois, além de nossos escritórios em casa. Sua casa era um pequeno apartamento de 1 quarto em prédio antigo, sem comodidades, a mudança era inevitável e vimos todas as nossas opções juntos. É ainda mais perto de seu trabalho, então não tenho certeza de qual é o problema dele, parecia que ele estava reescrevendo a história para fazer parecer que tinha me feito um grande favor, mudando para um lugar melhor que beneficia nós dois. Quanto ao trabalho, ele está sempre reclamando sobre o quão difícil é, como não tem tempo livre, que ele trabalha em saúde e segurança, então eu sempre digo a ele para encontrar um novo emprego que o faça mais feliz. Ele vai voltar para casa estressado, falando sobre gerentes de projeto difíceis ou prazos irracionais, e eu sugiro que ele procure algo que não o esgote tanto.
Eu pensei que estava sendo solidária, mas, aparentemente, ele interpretou isso como uma crítica, como se eu estivesse dizendo que ele não conseguia lidar com seu trabalho, ao invés de querer que ele fosse mais feliz. Se você está perguntando, nós dividimos as contas com base em nossas rendas, o que eu pensei ser uma divisão justa. Nós moramos em Ontário, Tobico é caro aqui, mas eu pago o que posso pagar. Ele ganha cerca de 30% a mais do que eu, então paga um pouco mais de aluguel e serviços públicos. Nosso aluguel é de $2.500 por mês e eu pago $1.100, enquanto ele paga $1.400. Nós dividimos mantimentos e outras despesas compartilhadas 50-50, mas, como eu fico em casa, acabo fazendo mais tarefas do que ele. Eu cozinho quase todas as noites, faço a maior parte da limpeza, cuido das compras de supermercado durante a semana, ele tira o lixo e cuida da maior parte da manutenção do apartamento, como trocar lâmpadas ou desentupir ralos. A comida para a viagem nem é um ponto justo, já que eu cozinho o jantar para ele todas as noites. Nós não compramos comida, talvez uma vez por semana ele pegue comida no caminho para a casa do trabalho, e, sim, ele geralmente pega o que eu gosto, mas eu estou cozinhando as outras 6 noites por semana, planejando refeições, fazendo listas de compras e limpando depois. Acredite em mim, eu faço o meu trabalho como parceira, não está em debate. Tudo isso se relaciona com a briga da academia, porque ele disse que sentiu que eu estava reclamando dele, então, procurando soluções em outro lugar. Eu meio que traduzi que estou fazendo ele sentir como se eu estivesse procurando romance fora do nosso relacionamento. Eu não sei, mas ele com certeza me irritou pra caramba, e nós brigamos sobre isso por uma boa hora e meia. Então, você acha que me comprar um apartamento ocasionalmente compensa a falta de romance real? Eu perguntei a ele, você acha que eu deveria ser grata por me mudar para um lugar maior que beneficia ambos? Eu estava de pé, neste momento, andando de um lado para o outro na nossa sala de estar, enquanto ele permanecia no sofá. Ele voltou, bem, você claramente não está satisfeito com nada que eu faço, então por que eu me incomodaria em tentar? Agora, você nem quer passar tempo comigo na academia. Ele estava ficando mais alto também, e, em um ponto, nosso vizinho de cima bateu no chão, o que nos fez baixar a voz. De qualquer maneira, depois de esfriar, eu pedi desculpas a ele por tudo que eu disse, foi uma conversa particular, mas ainda era errado dizer. Eu assegurei a ele que estava me referindo apenas a coisas frívolas, como flores e sair em encontros, e não ao seu caráter como parceiro. Eu só quero que sejamos mais amorosos, vamos apenas ser como colegas de quarto. Eu senti falta dos dias em que mandávamos mensagens doces um para o outro durante o dia. Eu disse a ele que aprecio tudo o que ele fez por mim e pelo nosso relacionamento, e que sentia muito por sempre fazê-lo sentir como se ele não estivesse fazendo o suficiente. Mantive minha posição sobre como era injusto da parte dele ver seus sacrifícios e esforços em nossa casa, é unilateral. Eu apareço para ele diariamente antes de se mudar, e o segurei em alguns momentos difíceis com sua família, e continuo a ajustar minha vida em torno de sua agenda. Lembrei-o de como o apoiei quando sua mãe estava doente no ano passado e de como sempre estive lá para ele durante o estresse do trabalho. Fiquei mais insultada com isso do que com qualquer outra coisa, e ele se desculpou também por me dar ombros frios pelo que disse sobre eu querer atenção e por começar brigas comigo em vez de apenas me dizer o que estava pensando. Ele disse que estava envergonhado, é por isso que ele está na defensiva. Admitiu que estava se sentindo inseguro ultimamente, percebeu que ganhou um pouco de peso enquanto eu estava ficando mais em forma na academia, e isso estava trazendo à tona suas próprias inseguranças, mas estamos bem agora. Atualizamos nossa rotina de academia, indo apenas quando nossas agendas nos agradam, se for conveniente irmos juntos, também fiz, fazendo-o concordar em tentar uma aula comigo. Ele pode escolher qual, que está se inclinando para uma aula de sucesso, que não é a minha favorita, mas um acordo. Também fizemos uma promessa de tentar ter noites de encontro adequadas a cada mês, compramos ingressos para ver o último show do Avatar em breve, algo que nós dois queríamos ver e que seria legal, pois nos arrumaríamos e sairíamos juntos. Ele vai tentar me surpreender com flores, eu vou surpreendê-lo com presentes fofos e também com mais amor espontâneo. Quanto às finanças, nós estávamos, e estamos, pensando em renovar nosso contrato quando ele terminar, mas agora podemos considerar encontrar um lugar mais barato. Eu devo cobrir uma posição de matilê a partir de junho, e espero que o dinheiro extra possa ajudar a elevar o estresse. Isso provavelmente será uma discussão contínua para nós também, concordamos em parar de respirar tanto o ar um do outro, e aproveitar mais oportunidades para fazer missões secundárias individuais.
Ele vai começar a jogar basquete com alguns caras do trabalho nas noites de quinta-feira, e eu vou pensar em entrar para um clube do livro ou talvez fazer uma aula de culinária. Ontem à noite, eu fui a uma aula de pilates sozinha, e ele se encontrou com alguns amigos para assistir a um jogo. Quando cheguei em casa, ele pegou sorvete no meu lugar favorito. Pequenos gestos, mas é um começo, e eu não senti necessidade de verificar o que ele estava vestindo quando saiu com os amigos, porque a confiança é mútua. Amanhã, estamos planejando tentar um novo restaurante que abriu aqui perto. Nós dois vamos nos vestir um pouco como costumávamos quando começamos a namorar. Parece que nós dois estamos fazendo um esforço para resolver os problemas reais, e não apenas discutindo sobre a academia. Desculpe pelo romance de merda, mas obrigado a todos que me deram conselhos. Me sinto boba por surtar no Reddit, mas eu aprecio todos os seus insights, eles me ajudaram muito. Gostou do vídeo? Curta e comente para mais.